Olá pessoal, sejam bem-vindos. É uma satisfação enorme estar aqui para conversar mais uma vez com vocês, dizer da minha alegria de estar podendo compartilhar com vocês tantas histórias, tantas vivências da história do teatro mundial. Lembrando que hoje nós iremos dar continuidade sobre o teatro elisabetano, só recapitulando, que é um teatro que surge na Inglaterra no período entre o século XV e início do século XVI, que se prolonga durante o século XVI. Só lembrando, recapitular a questão histórica, esse era o período das grandes navegações, quando está surgindo o iluminismo, quando está surgindo o avanço das universidades, da ciência, certo? A gente sai desse período chamado período das trevas, da Idade Média, e a efervescência no mundo, né, o início da modernidade. E o teatro elisabetano, por que esse nome? Né, só lembrando para vocês, né, que é em homenagem à Rainha Elizabeth, certo? A primeira, né? E a igreja, na verdade, o império, a rainha inglesa rompe com a igreja católica, criando uma nova forma de ver a sociedade. E com isso surge o teatro, a efervescência, a necessidade. É na hora, se vocês analisarem comigo e pensarem que na hora do caos a coisa funciona mais, as pessoas criam formas de mudança. Isso foi na Revolução Francesa, foi na Revolução Industrial, na Revolução Russa, e nas artes não foi diferente. Então, a gente, dando sequência ao nossa segunda aula sobre o teatro elisabetano, a gente vai falar sobre Shakespeare, que na última aula a gente iniciou, foi fazer uma introdução da vida histórica dele. Só quero destacar para vocês, tem vídeos maravilhosos no YouTube com Bárbara Liodora. Ela é uma mulher fantástica, uma das maiores críticas e tradutoras do teatro de Shakespeare no Brasil. Bárbara Liodora e Milo Fernandes foram grandes tradutores de obras, mas Bárbara Liodora ela se destaca muito nesse processo da análise de Shakespeare. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela aqui em Campina Grande, isso há uns 20 anos atrás, e depois conheci ela no Rio, conversei com ela, me reencontrei com ela no Rio de Janeiro, e a gente fez uma análise do texto de Romeu e Julieta, que vai ser uma pauta de um novo encontro. Só lembrando que além de Shakespeare, certo? Informação interessante para vocês, que Bárbara Liodora comenta nos vídeos dela, era um período que tinha mais de 300 autores, pessoas que estavam escrevendo sobre a sociedade. Para a gente, atualmente, Shakespeare parece ser algo muito rebuscado por conta da linguagem. Mas, na época, Shakespeare falava para a população comum, para o camponês, para aquele inglês que estava saindo do campo, do período do feudalismo, indo para a cidade. Então, lotava os teatros e eles montavam de tudo, todo tipo de experimento. A única exigência que não podia ter no teatro elisabetano era a morte em cena. Olha que coisa interessante, porque eles não conseguiam solucionar tecnicamente como é que o morto ia se levantar para sair de cena. Então eles criavam várias possibilidades, inclusive no texto, nos textos. Shakespeare deixa claro isso em alguns textos das tragédias dele, que aí um ator leva o outro e vai matar lá fora, né? Vou matar, aí sai e a cena do assassinato acontece, olha que coisa interessante, acontece fora do palco. Mas o que prevalecia era o discurso, a fala. Esses autores desse teatro elisabetano, eles trazem uma evolução na linguagem inglesa. Surgem muitas novas palavras que não existiam. Existia o sentimento, mas não existia verbalizar essa palavra, certo? Então, Shakespeare, ele tem
todos esses espetáculos, como eu já falei, ele começa primeiro com as comédias, algo mais leve, e ele vai adentrando na densidade dos textos. Eu prometo para vocês que eu vou trazer, né, falar a síntese de Rei Lear, de Macbeth, de Romeu e Julieta, que é o mais conhecido porque fala de um amor, mas sempre pontuado pela tragédia, pela morte. Mas o texto de hoje que eu quero falar para vocês é Sonho de uma Noite de Verão, né, que é um dos primeiros textos de Shakespeare, que é considerado como uma comédia, que nós do curso de teatro infantil já montamos na UEPB. A gente fez uma montagem muito bonita, eu consegui colocar 28 adolescentes. E o que se trata? Sonho de uma Noite de Verão. O início do texto é um encontro entre famílias da burguesia, sempre retratado sobre reis, certo? Era um período da monarquia, então falar de reis era falar da sociedade, era falar daquele momento que Shakespeare estava vivendo. Então são famílias que têm 2 filhos e que eles querem se casar, mas as famílias não aceitam. E tem outra família que não quer, que são apaixonados e também a família aceita. Então eles resolvem, os 4, né, 2 rapazes e 2 moças, eles resolvem fugir. Então eles tramam a fuga deles para a floresta, para o bosque. Nesse meio tempo, a grande percepção de Shakespeare é que ia ter o casamento, certo? E os camponeses, como eles não tinham dinheiro para dar um presente e agradar ao rei, eles estavam montando, eles resolveram dar de presente uma peça de teatro. Então é uma peça de teatro dentro de uma peça de teatro. É o grande charme de Sonho de uma Noite de Verão. O líder dos atores, que é uma trupe de atores Man Baby, é Pé de Pato, aí tem Jereré, são muito atrapalhados, muito engraçados, e eles vão criando essa peça no desenrolar. Então eles vão pelo bosque e no decorrer da caminhada eles vão ensaiando as peças. E esse bosque ele é encantado. Tem uma briga entre as fadas e os gnomos, os elfos. Então a grande vilã de Sonho da Noite de Verão é Titânia, que é a rainha das fadas, e tem Oberon, que os dois são apaixonados, mas pela vaidade eles não se entregam ao amor. E tem um servo de Oberon, que é Puck, que é um tipo de um malandrinho bobo que faz a trama todinha, porque Oberon, para Titânia se apaixonar por ele obriga a Puck a viajar no tempo e buscar uma flor que era a flor do amor. A pessoa que ele colocasse nos olhos aquela flor, o orvalho daquela flor, se apaixonaria. E Puck é atrapalhado. Então ele mistura os gnomos, quem era para se apaixonar, então vira humano, a trupe de teatro, apaixonados pelas fadas. E Pé de Pato, ela bota um feitiço nele, que é muito interessante isso, transforma ele numa cabeça de jumento. E a montagem dele, a forma como eles fizeram isso era muito interessante. E a gente conseguiu também fazer aqui na UEPB também essa montagem. E o ator ele ficava, né, com aquela coisa da cabeça do jumento. E ele não sabia que estava transformado num jumento. Então todos os outros ficam muito assustados. E vira uma trama muito engraçada. As fadas com raiva, a Titânia, ela encontra os 4 jovens e ela apaixona um pelo outro e o outro pelo outro. Tem uma que é tão linda, mas ela não aceita a beleza. Ela acha que os outros estão zombando dela por ela ser alta, por ela ser bonita. E essa é a trama de Sonho de uma Noite de Verão. Não é dar um spoiler, né? Mas o texto termina de uma forma muito interessante, muito criativa, porque eles resolvem desmanchar a confusão de Puck e eles terminam bem. E
a família real aceita que desmanchem aqueles casamentos das pessoas erradas e que as pessoas consigam casar as que realmente se amam, né? O que prevalece no Sonho da Noite de Verão é o amor. E tem a trupe de teatro que dá de presente, então a peça, parte final do espetáculo, do texto, é a apresentação da peça dentro da peça, dado de presente no casamento. Então tem falas maravilhosas, engraçadas, a gente termina rindo muito, apesar de uma linguagem rebuscada, que esse é um detalhe dos textos, né, de Shakespeare, certo? Então hoje a gente começa a fazer uma análise, né, sobre os textos, né, de Shakespeare. Próxima aula, né, ainda no Teatro Elizabetano, a gente pode fazer uma análise de uma tragédia, certo? Então a gente começa com uma comédia, lembrando que Shakespeare tem 38 espetáculos. É um curso que seria um ano para a gente analisar a obra de Shakespeare, tá bom? Fiquem todos bem, se cuidem. Lembre da respiração diafragmática, lembre da dicção, lembre de exercitar. A gente está ficando muito entediado, a gente precisa ter foco para que a coisa caminhe bem, tá certo? Um abraço grande, se cuidem, beijo no coração e até logo, certo? Um abraço grande, meus queridos, e muito bom estar com vocês. Até logo, viu?